A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta para dar continuidade aqui nesse tema do que o homem é um ser triuno e as suas funções. Eu quero falar a respeito do Espírito. Hoje eu vou falar a respeito do Espírito, que é a intuição, a consciência e a comunhão. É onde nós contatamos Deus. E aí no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a alma, a divisão da alma, que é mente, emoção e vontade, que é o lugar onde nós permitimos o contato conosco mesmo e com as outras pessoas. E por último, vamos falar a respeito do corpo, que é a parte de sensação, de locomoção e instinto. E essa parte do corpo, ela mantém o contato com o mundo físico, o mundo à nossa volta. E eu quero pedir para você que está comigo aqui, para você já ir comentando como é que está sendo para você essas mensagens, dessa mentoria que nós estamos fazendo. Eu quero saber de você como é que está sendo para você. Se tem sido bênção, se não tem. Se Deus tem falado também com você, se você achar que outras pessoas precisam ouvir, eu vou pedir para você, tem uma setinha aí, um aviãozinho, manda para mais gente, tá bom? Manda para mais gente, compartilha essa mensagem, porque é muito importante outras pessoas receberem também, tá joia? E se você que recebeu de alguém essa mensagem e você não me segue ainda, você pode me seguir nas redes sociais, tá bom? Eu estou aberto aí para receber novos seguidores e minhas redes sociais você não vai ver absolutamente nada de anormal, vai ver a nossa rotina como família e mais a palavra de Deus, que é o que mais nós fazemos aqui. Então eu quero falar em primeiro lugar sobre as funções do Espírito. E o Espírito tem função? Tem função sim. O Espírito é onde Deus fala conosco. Então a primeira função do Espírito é a intuição. Você sabe o que é a intuição? A intuição é a capacidade do nosso espírito, do espírito humano, de conhecer. É a capacidade do nosso espírito de saber das coisas, sem a participação da mente. Então, independentemente de qualquer influência exterior, nós conseguimos compreender o assunto. É aquela voz interior no espírito. Mais ou menos assim, para você entender. Sabe aquele dia que você sente algo dentro de você? Eu estou sentindo algo aqui, dentro de mim. Eu sei que, eu percebo que, isso aí é a intuição. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 e o 27, o versículo 20 fala assim, e vós tendes a unção do Espírito Santo, e sabeis todas as coisas, nós temos a função do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, e nós sabemos todas as coisas, por quê? Porque a unção está sobre nós. E a unção que vós recebestes dele, lá no versículo 27, fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensinar, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção de Deus está dentro de você. É a unção que te libera essa intuição. Você conhecer, ouvir a voz de Deus. Saber se aquela coisa, eu estava sentindo isso. Sabe? Jesus, ele percebia isso no Espírito. Muitas situações que aconteceu na vida de Jesus, ele percebeu no Espírito. O apóstolo Paulo, a mesma situação. E eles percebiam de que forma? Através da intuição. Então a intuição, ela funciona de duas formas. Ela funciona restringindo, constrangendo, que é restringindo você e te constrangendo, você não ir fazer nada. Então é aquele negócio é o freio, ou impelindo e compungindo. O que é impelindo? É te lançando, aquele rompante que dá em você. E isso é a intuição, ela se manifesta. Então, a restrição e o constrangimento é quando algo dentro de nós, uma sensação pesada, não sei se acontece com você assim, uma sensação constrangedora, ela opõe-se ao que a sua mente pensou, ou a que a sua emoção aceitou, ou que a vontade decidiu. E ela diz assim, aquilo não deve ser feito.
Isso é a intuição na parte restritiva, é o constrangimento. Então, quando você sentir isso, não avance não. É o sinal vermelho para você não avançar. Não avance que você pode quebrar a cara. Não faça, porque Deus não está nesse negócio. A tua mente pode até, não, vai ser bom, mas o teu espírito, ele não vai. Não vai. Ouça a voz do teu espírito. Ouça a intuição. E temos a compulsão ou impulso, que é quando determinada coisa que parece irracional, parece até contrária ao nosso entendimento ou contrária à nossa vontade, nos impulsiona a fazer como que impelidos, né? Eu estava o ano passado fazendo um trabalho eleitoral, campanha eleitoral, né? E eu estava ainda na época da pré-campanha. Eu estava viajei para a cidade de Peixoto de Azevedo, fiquei ali uns dias, e aí eu saí, despedi do irmão Gesiel e da irmã Camila, que o Gesiel e a Camila estão com a gente aqui na mentoria. E despedi deles, estava indo para outra cidade chamada Marcelândia. E eu passei por Terra Nova do Norte e fui embora. Quando faltava ali 5 km para eu entrar, sentido Marcelândia, aconteceu algo no meu espírito. O Espírito Santo falou assim, vira o carro. Foi um forte impulso. Sabe o que eu fiz? Eu dei um cavalo de pau na rodovia e voltei. E voltei para Terra Nova do Norte. E fui indo. Quando eu cheguei, vi primeira vila que tinha assim, tinha uma vilinha, uma agrovila, e tinha uma lanchonete. Eu parei naquela lanchonete, falei, Senhor, o que é? E o Senhor não falou nada. Quando eu parei naquela lanchonete e cheguei, cumprimentei a dona, e ali pedi um café, e comecei a conversar com ela. Dali a pouco aquela mulher estava chorando e falando de vários acontecimentos na vida dela. Ali ministrei Jesus, ela aceitou Jesus. O Senhor queria que eu voltasse para ganhar aquela vida. O Senhor queria que eu voltasse ali para algo glorioso acontecer na vida dela. Eu creio, meu amado, que essa compulsão, essa intuição no Espírito, quando o Espírito dá isso para você, você não deve resistir. Porque quando você faz isso, alguma coisa boa vai acontecer. Entende? Alguma coisa vai acontecer. Você vai receber um grande livramento, ou você vai ser o livramento na vida da pessoa. Coisas gloriosas vão acontecer. Isso é a intuição, né? Manifesta através da compulsão, do impulso. E nós temos também a segunda função do Espírito, que é a função da consciência. Quem já ouviu falar da consciência? A consciência, ela é a capacidade de nós discernirmos entre o que é certo e o que é errado. Não segundo os critérios da nossa mente, né? Mas segundo a sensação do Espírito. Então, frequentemente, a consciência, ela condena coisas que a nossa mente aprova. Então, aquilo que a tua mente aprova, mas aqui dentro, a consciência, lá no fundo, ela não aprova, não faça não, tá bom? Esse aí é o seu Espírito falando com você. Então, a consciência, ela não faz nenhuma ponderação. A consciência apenas decide. A consciência apenas aprova ou reprova. Então lembra de uma coisa. Antes de nós pecarmos, todos nós temos consciência no nosso espírito. E aí depois ali que nós pecamos, aí acabou. Aí o que vai vir? Vai vir a culpa. E a culpa vem na nossa mente. A culpa vem na nossa alma. Então a ação da nossa consciência, ela não depende do nosso conhecimento de Bíblia. Então você não precisa conhecer a Bíblia para a tua consciência falar que aquilo ali é pecado, que aquilo ali é errado. Não precisa. Porque não depende disso. É o Espírito ativando você. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, no seu espírito, né, a voz do Espírito Santo começa a falar. E a voz do Espírito Santo começa a falar pela sua consciência. Eu quero que você, se você tiver Bíblia aí, abra a Bíblia, para você compreender o que eu estou falando, em Romanos capítulo 9, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor fala. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho na minha consciência no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está ensinando isso aí, ó, que ele não mentia e que dava testemunho à sua consciência no Espírito e no Espírito Santo. Então,
Nós vemos também em Atos capítulo 17, versículo 16, o apóstolo Paulo dizendo assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então ele estava ali esperando para chegar em Atenas, e aquela cidade era uma cidade muito idólatra. E aí o que o Espírito falou com ele? O Espírito Santo falou com ele dentro do espírito dele, e ele se comoveu. Então essa comoção foi ali através da consciência, que é a segunda parte do nosso espírito. A primeira é a intuição, a segunda é a consciência e a terceira é a comunhão. Então quais são as funções da consciência? A consciência, ela testifica que nós somos filhos de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, ela nos traz isso aqui, ó. Por que eu trouxe em primeiro lugar, né, nessa mentoria, sobre as 7 camadas da identidade? Para você entender como que é entrelaçado um assunto com o outro. Quando nós estudamos ali a segunda camada da identidade, a autoimagem, nós estamos olhando para essa parte aqui, ó, a consciência, a função da consciência, que é a função que testifica. Então, quando você sabe quem te fez, você foi criado por quem? Por Deus. Você foi criado o quê? Imagem e semelhança dele. Então, quando as pessoas te chamam de feio, de gordo, de mesquinho, de miserável, te chamam de um monte de coisa, elas podem até te ver desse jeito. Mas o teu espírito está testificando que você é o quê? O teu espírito testifica que você é o quê? Não deixa a voz do diabo entrar na sua vida. A voz do diabo não pode entrar em você, viu? Porque o diabo usa pessoas. O diabo não vem sozinho ali, porque ele é espírito também, igual Deus é espírito. E ele vai precisar de gente para ser usado. Aí as pessoas não dão lugar a Deus, dão lugar ao diabo. O que vai acontecer? O diabo vai... Ele vai jogar a seta em cima de você. Agora a função da consciência, ela testifica. Ela testifica que nós, é o que diz lá em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando você se autoconhece, né, se você conhece, você sabe quem você é, a tua autoimagem, você é imagem e semelhança de Deus, você sabe que você é filho de Deus. E o teu espírito testifica com isso. Entende? Então não ouça a voz do diabo através da vida dos outros. Não ouça a voz do diabo através do que outras pessoas falam. Porque você é a pessoa guardada, cuidada, escolhida por Deus. E uma outra função da consciência, ela confirma. Né? Ela confirma o quê? Que existe 2 tipos de árvores. Isso mesmo, existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Foi Deus que fez. A boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existem 2 árvores. A árvore da vida, que é Jesus, hoje para nós. Então você quer andar por um bom caminho, você quer viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida digna, vá para a árvore da vida. E a árvore da vida é Jesus. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi assim que Jesus falou. Para se livrar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o diabo, é o caminho das trevas. É o caminho que te leva para as trevas. Então, a consciência, ela confirma isso em nós. Ela testifica que somos filhos de Deus e ela confirma. Não come dessa árvore. Não vá por esse caminho. Isso vai te levar à derrota. Você vai perder sua família. Você vai perder o seu trabalho. Você vai perder o seu carro. Não entra nessa casa de jogo. Não entra nessa casa de aposta. Você vai perder todo o teu salário. É assim, o Espírito confirma. Entende? A função da consciência confirmando. A consciência também recusa e acusa. Tá? Nós temos, ela recusa e acusa o quê? As coisas que não provêm da fé. Aquilo que não vem da fé, a nossa consciência recusa.
E quando nós fazemos coisas que não é por fé, ela acusa também. Então Romanos 14, verso 23, mostra sobre isso. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Então, um exemplo. Tem gente que não come carne de porco, porque segundo ele é pecado, né? Então não coma carne de porco. Entende? Para mim, todos os alimentos, eles são consagrados por Deus, foi Deus que fez. E eu como por fé. Então, eu não recuso um alimento. Eu recuso hoje que eu estou nesse projeto aí de jejum e oração junto com vocês. Alguns alimentos, estou me abstendo de alguma alimentação, porque nós estamos disciplinando o nosso espírito, a nossa alma, estamos emparedando a nossa alma. Mas essa função aqui da consciência de recusa e acusa, ela recusa ou acusa o que não provém da fé. Ela também julga, né? Tem a função da consciência que julga. Nós temos o apóstolo Paulo, ele julgou algo em seu espírito que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, que eu vou citar aqui para vocês. Ele falou assim, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou seja retirado fora. Então, olha só, ele estava julgando, sem estar presente lá na igreja de Coríntios, alguns atos de indecência que os irmãos estavam fazendo, e ele julgou pelo Espírito. Entende? Então, e esse julgamento é através da consciência. Existem duas bases, existem dois caminhos para nós. Existe o caminho da árvore da vida, e existe o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa primeira base, que é a árvore da vida, é o próprio Senhor Jesus. Você que tem andado nessa mentoria junto comigo, de desbloqueio emocional, você tem andado depressivo, você tem andado ansioso, com muito medo, vários tipos de irritações, nervosismo. Eu quero convidar você para você andar pela árvore da vida. O caminho é você andar pela árvore da vida. Não tem outro atalho, não vai por outro atalho. Se você pegar outro caminho, você vai dar ruim. Vai dar ruim para você. O final é a morte. O final é o desespero. O final é a solidão. O final é tudo que não presta. A perda. Vai pelo caminho da árvore da vida. E o caminho da árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Jesus é a árvore do Espírito. Ela que aponta e direciona as nossas decisões. Você vai tomar alguma decisão hoje? Você que está me ouvindo, me assistindo pelas redes sociais, você vai tomar alguma decisão hoje? Escreve aí, eu tenho decisão a tomar. Então, tome decisão pautado na árvore da vida. A árvore da vida, ela não faz ponderações na mente, não. É o seu espírito decidindo em comunhão com o Espírito Santo. É isso que é você andar pela árvore da vida. Eu ando pela árvore da vida. Minhas decisões, eu procuro sempre pautar uma decisão em comunhão com o Espírito Santo. Porque quando eu tomo uma decisão de acordo com o Espírito Santo, eu não quebro a cara. Romanos capítulo 8, versículo 4 e 5, que eu vou citar para vocês aqui, fala assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, meu amado, eu não gosto de me inclinar para as coisas da carne, porque só dá ruim. Só dá o que não presta. Quando nós ouvimos, não a voz da nossa consciência, mas a voz que está vindo aqui na nossa mente, nós quebramos a cara. E eu não quero que ninguém quebre a cara aqui comigo. Eu quero que você avance a sua vida. Então, ande em qual base? Na base da árvore da vida. E tem também a segunda base, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa base aqui é a que levou o homem a pecar, é a que levou Adão e Eva a comer do fruto proibido. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal aqui,
ela sempre faz ponderações. E às vezes de forma moral e respeitável. Isso aqui, geralmente, é a nossa mente decidindo. Mas o que o apóstolo Paulo ensinou a nós? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 8. Ele falou assim, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então, meu amado, não ande pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ande pela árvore da vida. Se você andar pela árvore da vida, eu tenho certeza que você vai agradar em muito o Senhor. Então, de repente você está passando em algum lugar, né? Principalmente homem que gosta disso aí, né? Está passando em algum lugar e tem ali um prostíbulo. E Deus fala, e você fica lá, eu entro, não entro, eu entro, não entro, eu entro, não entro. E eu vou falar para você uma coisa. Se você decidir pela árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai entrar. Você vai quebrar a cara. Agora, se você decidir pela árvore da vida, você vai passar direto. Você não vai nem olhar. Você não vai nem pensar que aquele lugar existe. Que aquele prostíbulo existe. Que aquela casa de jogo existe. Que aquela casa daquela mulher que você costuma dar uma saidinha existe. Que aquela casa daquele homem que você costuma trair teu marido existe. Que aquele desmanche que você costuma ir lá comprar peça roubada existe. Ou você vai roubar e levar lá para vender, existe. Você não vai entrar por esse caminho. Entende? A lógica, entende a dinâmica? Há duas bases, há dois caminhos. O do céu e o do inferno. O de Cristo e o do pecado. Qual que você escolhe? O de Cristo, da árvore da vida, vai te dar uma eternidade promissora. Você está achando que tua vida é só isso aqui? Esse pouquinho de tempo que você está vivendo aqui? Você está caindo do cavalo se você está pensando desse jeito. Viu? Não é, querido, não é. A tua vida, ela não acaba aqui. Depois que acaba aqui, tem uma eternidade. Aí tem a morte eterna, que a morte eterna não é deixar de existir. É ir para o inferno, que não foi um lugar preparado para nós. Foi preparado para o diabo e seus anjos. E para a besta... a besta que vai governar ali na grande tribulação foi feito para essas pessoas, não foi para nós. Então você vai para o inferno para quê? Tem a terceira função do Espírito, que é a comunhão. É com ela que eu vou encerrar essa live de hoje, tá bom? Vocês estão me assistindo. Então a comunhão. O que é a comunhão? Deus não é percebido, queridos, pelos nossos pensamentos. Deus não é percebido pelos nossos sentimentos. Deus não é percebido pelas nossas intenções. Por quê? Ele só pode ser conhecido diretamente no nosso espírito. Deus só pode ser conhecido diretamente no seu espírito. É através da comunhão que nós temos a genuína comunhão com Deus. Onde nós percebemos Deus com clareza. É isso aí. A comunhão faz isso. Por isso que eu gosto de estar em comunhão com Deus. Porque Deus, ele fala comigo. Ele me direciona. Então a comunhão, ela tem algumas funções. A primeira função é de adorar. Né? Então nós adoramos a Deus. E Jesus falou que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então essa terceira função da comunhão, né? Que é a comunhão, ela tem uma função que é adorar a Deus. Quando Jesus estava na frente da mulher, a mulher disse assim, ó, eis que o Messias, que se chama Cristo, aquela mulher samaritana, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Queridos, Jesus estava diante da mulher e ela estava esperando o Cristo ainda. E Jesus pegou e se mostrou para ela. Falou assim, eu sou o Messias. Aquele que você queria. Aí ela adorou Jesus. Entende? Ela o adorou. Então a comunhão, ela faz a gente adorar. A comunhão tem a outra função que nos une ao Senhor. Quando nós estamos buscando ao Senhor em oração, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos... fazendo o que nós estamos fazendo nessa mentoria, todos os dias ouvindo a palavra de Cristo, exercitando, lendo a Bíblia, orando, consagrando, nós estamos unindo ao Senhor.
Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala: mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Nós somos um mesmo espírito com o Senhor. Eu sou o mesmo espírito com o Senhor. E você? A terceira função da comunhão é relacionar, é exultar, é jubilar. Com quem? Com Deus, meus amados. Então, a comunhão é através da comunhão que nós nos relacionamos com Deus. Você quer ter relacionamento com Deus? Então, parte para a comunhão. Comunhão. Comunhão não é na alma, não, é no espírito. A comunhão é no espírito. Homens de Deus, mulheres de Deus se relacionam com Deus no espírito. É hora de você aprender isso. É hora de você se enturmar com Deus lá no teu espírito. Pula para dentro. Vá direto na fonte. A fonte está dentro de você. A fonte está dentro de você. Não está em outro lugar. Por que está dentro de você? Porque o dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você disse sim para Jesus, o Espírito Santo começou a morar dentro de você. Ele habita em vós. Estará em vós para sempre. Então exulte ao nome do Senhor. Jubile ao nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 47, fala assim: e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É isso que nós temos que fazer. Se alegrar em Deus. Exultar em Deus. Jubilar em Deus. E isso acontece na comunhão. Existem duas ações que nós precisamos fazer quando nós estamos andando pelo Espírito. Existe uma ação de dentro para fora. E essa aqui é a certa. Tá? Que a de dentro para fora é a ação de Deus na sua vida. Deus, Ele está no seu espírito, no seu interior. E aí Deus age no seu espírito, e aí ele vai lá e trabalha a sua alma, tá? Você que está comigo na mentoria, por que eu estou trabalhando muito o fortalecimento do espírito? Porque não tem como você vencer esse bloqueio emocional que você tem, que você está morrendo com ele, você está acabando. Quantas pessoas estão tomando ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir? Por quê? Porque estão desequilibrados na sua alma. Então, primeiro, Deus ele trabalha de dentro para fora, lá do interior. Lá do interior. Deixa eu ver se tem aqui, ó, dá para vocês verem, né? Não dá, né? Ó, aqui é o interior, o centro. Mas aqui, ó, nessa parte aqui é a parte da alma. E mais aqui é a parte do corpo. Entende? Não sei se vocês viram a luzinha. Dá para ver? Dá, né? Dá. Pois é, dá para ver. Então, o Senhor ele trabalha de dentro para fora. Primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. Até atingir o periférico. Mas existe uma outra coisa. Não sei se você sabe. Uma ação de fora para dentro. E a ação de fora para dentro não tem nada a ver com Deus. E teve uma pessoa que me mandou, eu fiz um vídeo agora antes de eu começar a live, falando a respeito das destruições das famílias, e coloquei no TikTok. E uma pessoa tinha me mandado a semana passada: por que, pastor, tudo de pastor tem o diabo na boca? Não tira o diabo da boca. Eu falei: mas o diabo está acabando com todo mundo. Eu não tiro da boca, mas você não tira da tua casa, não tira da tua vida, você não tira do teu ser. Ele está acabando com você, está te cegando, está roubando, está minando você, e você fica recriminando porque eu estou te dando um toque para você fugir das armadilhas dele. É só doido mesmo que gosta de criticar. Não tem atitude nenhuma, mas critica o trabalho que os outros estão fazendo. E olha só, esta ação de fora para dentro é a ação do diabo no homem. O diabo, queridos, ele não trabalha de dentro para fora, ele trabalha de fora para dentro. A Bíblia fala que ele está ao derredor da gente, bramando como um leão, buscando uma oportunidade de nos tragar, de ir lá invadir a nossa vida, arruinar com tudo. É isso que ele quer. E nós vamos dar lugar a quem? Você vai dar lugar a quem? Ao diabo ou a Deus? Então ele começa a agir pelo corpo, através dos instintos. Aí depois que ele vê aquele, principalmente aquele mulherão, nossa, que mulherão, olha que pão, que homem, olha, barriga de tanquinho, é desse jeito. Aí ele começa a agir através dos instintos, lá pelo corpo.
E tem gente que são depravadas, elas estão sendo usadas pelo diabo para atrair, através da sedução, atrair a atenção das pessoas para elas caírem. E mal sabe ela que ela está sendo instrumento de Satanás. E aí depois que atinge o corpo, atinge a nossa alma através da mente e da emoção. E aí bloqueia, quando atinge a alma, através da mente e da emoção, bloqueia a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela pode ser bloqueada? Pode. Se você não tomar cuidado, meu amado, você vai bloquear a comunhão com Deus, e aí é onde vai entrar tudo essa parafernália toda na tua vida, tá? Vai acontecer tudo isso. Então você precisa aprender a ter disciplinas espirituais. Então como é que eu vou disciplinar o meu espírito? Primeiro, através do quebrantamento. A alma encobre o nosso espírito, como o osso encobre a medula. Se quisermos ver a medula, nós precisamos quebrar o osso. Não é verdade? Lá no Salmo 34, verso 18, fala assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, você precisa aprender a ter um coração quebrantado para entrar diante de Deus. Buscar Ele na presença dEle com o coração quebrantado. Mostra para Ele: Deus, está aqui, ó, minha fragilidade. Sou fraco mesmo, eu preciso de Ti, dependo de Ti todos os dias. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário por você. Ele não vai deixar você viver nessa vida de miséria, sendo atacado pelo diabo todos os dias, tá? Você pode exercitar também o seu espírito através da palavra de Deus. Como eu falei na outra ministração, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai lá, ó, entre a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos do homem. Essa é a palavra de Deus. Deus, ele age dessa forma. Entende? Então você pode, como você está me ouvindo todos os dias aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. E aí Deus com a sua palavra vai lá no teu profundo, lá no mais íntimo do teu ser, e Ele trabalha na sua vida. Você pode também exercitar o teu espírito orando em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, quando você está orando em línguas, é o seu espírito que de fato ora, e a sua mente fica infrutífera. Então a realidade espiritual nossa, e o que eu estou falando, gente, tem base bíblica. É só você abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, que fala assim, ó: porque se eu orar em línguas desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então quando você está orando em língua, o teu espírito que está orando, entende? A realidade espiritual, ela vem através de exercitarmos, de treinarmos e condicionarmos o nosso espírito, subjugando o nosso corpo e transformando a nossa alma. Então, Mateus 26, verso 41, o Senhor Jesus fala assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que nós temos que estar em constante vigilância? Por que nós temos que manter essa disciplina espiritual nas nossas vidas? Para estar fortalecido, porque a carne a qualquer momento nos leva a cair. Nos leva a cair, entende? E aí, quando nós caímos, aí é onde entra toda essa problemática nas nossas vidas. Nós acabamos entrando numa bancarrota de situações ruins, que vai desencadeando descontroles, desequilíbrios emocionais, e nós vamos nos enfiando cada vez mais em despenhadeiros e não conseguimos sair de lá. Mas olha só, eu peço a Deus que Deus guarde a sua vida, guarde o seu ser, de você viver esta vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade dele, fortalecendo o teu espiritual, porque o teu espírito estando forte, você vai entrar na próxima fase, que é a fase da alma, que nós vamos falar na próxima mensagem. Nós vamos entrar nessa fase, nessa parte, e você vai ver o como nós precisamos muito de ter o espírito fortalecido, porque o espírito fortalecido nós vamos conseguir equilibrar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. E esses bloqueios que vêm na sua vida vai ser desfacelado em nome de Jesus. Uma coisa eu peço:
não tenha orgulho. Se você estiver tendo algum problema, escreve aí nos comentários: pastor, estou tendo problema. Cuida de mim, me ajuda, me socorre. Pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda. Fala assim, porque nós vamos te ajudar, meu amado, a você sair desse inferno que você está vivendo. Eu te convidei para você ser o embaixador do reino de Deus. Não tem como você ser embaixador cheio de problema como você está tendo. Não tem como você ser o embaixador do reino de Deus vivendo uma vida miserável como você vive, refém de ansiedade, refém de remédios para controlar a ansiedade, refém de remédios para controlar o teu sono, refém de remédio para controlar a sua depressão. Não. Eu quero levar você a viver uma vida em liberdade. Foi para isso que Cristo te chamou. Ele chamou cada um de nós para a liberdade. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, nesta mentoria, eu quero que você desenvolva-se aí onde você está. Não esqueça de fazer o seu exercício físico. Você precisa se exercitar fisicamente. Cada dia vai aumentando um pouquinho a intensidade dele. Você vai ver que ao final, como que você cresceu. Exercite também a tua alma. De que forma? Emparede ela. Lembre do jejum. Jejue um alimento. Consagre ele a Deus. Você não precisa jejuar a refeição inteira. Só um alimento. Cada semana um alimento diferente. Tá bom? Se você conseguir jejuar uma refeição, melhor ainda. Você vai emparedar e toda vez você vai falar assim: Deus, eu estou consagrando ao Senhor essa refeição. Você está emparedando a tua alma. E de que forma você vai exercitar o teu espírito? Ouvindo as mensagens que eu coloco diariamente, lendo a palavra de Deus. São 3 rotinas que vai te fazer você viver uma vida disciplinada. E eu tenho certeza que não é só isso que vai fazer, essa disciplina que vai fazer você mudar. Mas vai te dar condição de falar assim, ó, eu tenho domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. E quando você tem domínio próprio, nada te domina. Entende? Então, assim, eu estou te levando você a viver uma vida de exercícios para você saber que você também tem domínio sobre todo o seu ser e que nada vai te abalar jamais, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa verdade na sua vida? Eu quero fazer uma declaração de fé com você, tá bom? Então, eu quero que você feche os seus olhos onde você está e você declare assim comigo: Senhor Jesus, eu creio e recebo essas palavras como verdade na minha vida. A partir de hoje, eu ativo o meu espírito, eu ativo a intuição, eu ativo a comunhão, eu ativo a consciência. Eu vou viver, não pelo que eu vi os outros fazendo, mas eu vou viver pelo que o Senhor tem mandado eu fazer, e eu tenho ouvido a tua voz aqui dentro do meu ser. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigado, porque eu sou um filho amado do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem revelado a sua vontade para mim. Obrigado, porque a partir de hoje eu vou viver como um vencedor, porque é assim que o Senhor me vê. Eu te agradeço, Deus, pela palavra liberada e pela unção também liberada à minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. A próxima nós vamos falar sobre a alma e as suas subdivisões. Anote aí. Espero amanhã você aqui nesse mesmo horário.